E aí, aqui é o Darue. E nesse vídeo, como vocês devem ter visto no título, ou sei lá, na thumb do vídeo, esse é um vídeo de iceberg. E pra quem não sabe, que eu acho meio difícil, iceberg é um gênero de vídeo de curiosidades, onde as bizarrices das mesmas são mensuradas pela profundidade de uma imagem em PNG no iceberg. Ou algo assim. Então bem, tendo explicado isso, vamos pro vídeo. Butterfree e Venomoth tiveram suas linhas evolutivas trocadas. Essa é uma teoria que afirma que as pré-evoluções desses Pokémon foram trocadas, uma pela do outro. Isso porque, segundo a teoria, Caterpie e Metapod se assemelham com Venomoth, e Venonat se assemelha com Butterfree. Na minha opinião, essa afirmação não faz o menor sentido. Isso porque, se esse erro tivesse ocorrido, eles já teriam corrigido há um bom tempo. Porém, mesmo assim, ela ainda consegue ser bem interessante. A Arbok de trás para frente é cobra. Essa é autoexplicativa. A Arbok de trás para frente é cobra, assim como Ekans de trás para frente é Snake, assim como Lana de trás para frente vamos pro próximo. Gastly é um Cloyster morto. Essa é uma teoria que afirma que o Pokémon Cloyster, após sua morte, se tornaria um Gastly. O argumento usado para sustentá-la é o fato de que o rosto do Cloyster se assemelha muito com a forma do Pokémon Gastly, seja por suas feições ou seja por seu formato. Animais existem no mundo Pokémon. Bem, esse é um tema meio polêmico. Para começo de conversa, lá no início da franquia haviam diversas referências da existência de animais dentro do mundo de Pokémon. Exemplos disso são as categorias dos Pokémon, tipo Pikachu, que é referido no anime como rato elétrico, ou então na sua Pokédex. Pikachu, o Pokémon rato, ele pode gerar ataques elétricos de suas bolsas elétricas localizadas em suas bochechas. Ou até a presença de animais reais em artworks do anime. Porém, com o decorrer do tempo, essas referências de animais foram ficando cada vez mais raras na franquia. Qual a real aparência do Mimikyu? Esse é outro dos mistérios que existem no mundo Pokémon. Mimikyu é um Pokémon da região de Alola, que utiliza um traje de Pikachu para que ele se pareça menos assustador para os outros. Infelizmente, ele continua sendo mais assustador ainda. É sério, olha pra esse bicho. E pra quem não sabe, até hoje não se sabe a real face de Mimikyu. Porém, todos que veem aparentam ficar extremamente aterrorizados. Congruência no tamanho dos Pokémon dentro do anime. Outra que é autoexplicativa. Diversos Pokémon dentro do anime têm tamanhos diferentes dos listados na Pokédex dos jogos. Um exemplo disso é o Charizard do Ash, que é um pouco maior do que o tamanho citado na sua Dex. E outro caso que foi o que mais me impressionou é o Furret. É sério, mano. Esse bicho é maior do que o próprio Charizard. Wailord é menos denso que o ar. Wailord é um dos maiores Pokémons que existem. Isso porque ele tem impressionantes 14,5 metros de comprimento. Mas ele tem também 398 kg. E você pode pensar que isso é muito. Porém, comparado ao seu peso, esse é um valor muito desproporcional. Tão desproporcional que se esse Pokémon seguisse a lógica do mundo real, o Wailord flutuaria no ar, assim como um balão de gás hélio. Raticate do Gary morre no SSA. Essa é uma teoria que fala que após sua batalha contra Gary no SSA, o seu Raticate fica muito ferido, e logo após isso ele morre. Os principais fatos usados para provar essa teoria é o fato de que após essa batalha, Gary nunca mais usa seu Raticate. O que tem dentro de uma Pokébola? Esse é um mistério que há até hoje. Pouco se sabe o que acontece dentro da Pokébola. Até hoje, uma das poucas informações que temos é uma cena em que o Dragonite da personagem Iris no anime Pokémon é representado dentro de uma Pokébola.
A polêmica do Uri Geller sobre o Kadabra. Kadabra é um Pokémon psíquico da primeira geração, e sua inspiração, muito provavelmente, é um carinha chamado Uri Geller, um homem que ficou muito conhecido por supostamente entortar colheres com poderes da sua mente, entre outras coisas. Tanto que o nome do Kadabra originalmente é Jungerer. Eu não faço a menor ideia de como é que se fala isso. Porém, Uri Geller não gostou muito dessa homenagem, especialmente por diversos símbolos que podiam ser interpretados de forma ruim em cartas deste Pokémon. E por isso ele acabou sendo banido de diversas mídias. Tanto que atualmente não existiam cartas do Pokémon Kadabra no TCG, e nem aparições do mesmo no anime Pokémon, apenas em alguns casos específicos. E além disso, há rumores de que a Game Freak tem que pagar os direitos de uso para colocar o Pokémon nos jogos. Porém, depois de muito tempo com o Pokémon banido, houve uma reviravolta nesse caso. Ano passado, Uri Geller autorizou novamente o uso do Kadabra no Pokémon TCG. Agora cabe à Pokémon Company produzir novas cartas do mesmo. N é um Zoroark. Bem, N é um treinador dos jogos Pokémon Black and White 1 e 2. Ele é conhecido por lutar para que os Pokémons vivam livres. Além disso, ele tem a habilidade de se comunicar com os Pokémon. N possui um Pokémon muito interessante chamado Zoroark. Zoroark é conhecido como Pokémon Raposa Ilusória. Isso porque a sua principal habilidade é criar ilusões e se parecer tanto com pessoas quanto com outros Pokémons. E essa teoria diz que N é um Zoroark, pelo fato de que em vários momentos do jogo Pokémon Black and White 1, após você seguir um Zoroark, você acaba chegando em uma localização em que o N se encontra sozinho. Além disso, essa seria a explicação do porquê ele ter a capacidade de falar com os Pokémons e do porquê ele ter tanta empatia pelos mesmos. A pele de Machoke é rasgada pelos músculos. Essa é uma teoria que fala que durante a evolução de Machop para Machamp, o aumento de músculos é tão brusco que sua pele não aguenta tamanha massa corporal e rasga, assim causando sofrimento ao Pokémon. Além disso, segundo a teoria, isso pode ser percebido nas marcas vermelhas presentes em seus braços, que na verdade seriam feridas expostas. O que é Pokerus? Pokerus é meio que uma doença que seu Pokémon pode contrair. Essa mecânica foi adicionada na segunda geração. Pessoalmente, em um dos meus saves, um dos meus Pokémons contraiu esse vírus e lembro ter ficado muito assustado com isso. Porém, não há motivo para se preocupar. Na verdade, você vai querer que seu Pokémon contraia essa doença. Isso porque, quando o Pokémon está infectado, ele passa a ganhar o dobro de IV. Batalha contra o Professor Carvalho. Sim, nos jogos Pokémon Red, Blue e Green, deveria ter uma batalha contra o Professor Carvalho. Porém, por algum motivo, essa luta não foi para a versão final do jogo. Mas, mesmo assim, a luta ainda pode ser acessada por meio de códigos presentes no jogo. Bad Egg. Bad Egg é um erro que ocorre nos jogos Pokémon, onde um Pokémon, por algum erro, é transformado neste ovo. Ovo entre aspas porque ele na maioria das vezes não funciona com as mesmas propriedades de um ovo, apesar de ter o ícone de um. Eu digo na maioria das vezes porque em alguns casos o Bad Egg pode ser chocado. E adivinha o que nasce dele? Outro Bad Egg. Além disso, ele não pode ser excluído do PC. Então você está fadado a ter este item para sempre. A menos que você troque com algum trouxa ou exclua com algum cheat. Glitch City. Glitch City, como o nome já diz, é uma cidade toda bugada que pode ser acessada nos primeiros jogos de Pokémon. Bem, não há muito o que dizer sobre ela. Pika Blue. Bem, antes de lançar a segunda geração de Pokémon, já eram revelados diversos Pokémons antes do lançamento do jogo. Entre eles estava Meryl. Logo a informação da existência desse Pokémon chegou a outros lugares do mundo, digamos meio distorcida. O Pokémon ficou conhecido como Pika Blue, e haviam diversas teorias de que essa seria uma evolução do tipo água do Pikachu, quando na verdade não passava de uma referência ao mesmo. Missigno. Missigno, como todos já devem saber, é um Pokémon Glitch, que existe nos jogos Pokémon Red e Blue. Ele ficou muito conhecido tanto pelo seu tipo, Bird, quanto por um bug que existe, onde após sua batalha, o sexto item da sua bag fica infinito. 1000 embaixo do caminhão.
Esse era um dos métodos mirabolantes que as pessoas inventavam para conseguir o mil nos primeiros jogos de Pokémon. Na cidade de Vermilion havia um caminhão solitário próximo ao SSA, e havia uma lenda sobre esse caminhão. Diziam que se você de alguma forma empurrasse-o, Mil estaria lá embaixo esperando por você, provavelmente atropelado. Então daí surgiram várias formas mirabolantes de mover esse caminhão. Dentre elas, uma das mais conhecidas era usando o HM Strength. Obviamente não funcionava. Hoje em dia sabemos que isso não se passava de uma mera lenda criada pela comunidade. Ditto é um clone falho do Mil. Essa é uma teoria que faz bastante sentido. Ela fala que Ditto é um experimento falho que a equipe Rocket criou ao tentar clonar Mil. Ela usa como argumento diversas similaridades que um Pokémon possui com o outro. Por exemplo, sua cor na forma Shine, seus poderes de transformação, seu peso e etc. A Guerra Pokémon. Essa é uma teoria que afirma que os primeiros jogos da franquia Pokémon se passam em uma pós-guerra. Essa teoria se sustenta principalmente por um diálogo do líder de ginásio LT Surge, onde ele fala que os Pokémons elétricos salvaram ele durante a guerra, o que significa que realmente houve uma guerra, porém não sabemos contra quem ou a sua magnitude. Controvérsia racista com a Jynx. O design original da Jynx possui uma face totalmente preta e mãos também pretas. Porém, sua cor de pele foi mudada para roxo. Isso porque ela estava sendo acusada de ser uma apologia a blackface. A garota fantasma do Pokémon XY. Esse é um easter egg que existe nos jogos Pokémon X e Y, em que se você subir para o segundo andar em um prédio na cidade de Lumiose, vai desencadear um evento, onde vai aparecer uma garota fantasma andando. A mansão antiga em Sinnoh. Mansão antiga ou Old Chateau é um edifício da região de Sinnoh que pode ser encontrado no começo do jogo dentro da Eterna Forest. Algo muito interessante nessa mansão é a aparição de dois fantasmas, sendo que um pode ser encontrado na sala de jantar e outro em um dos quartos no segundo andar. Inclusive, existe uma série de Pokémon chamada Pokémon Generations, onde um dos seus episódios é mostrado essa mansão. Vou deixar o link do vídeo aí na descrição para os interessados verem. Enterrado vivo. Essa é uma creepypasta que fala que o chefe final da Lavender Tower, ao invés do Marowak que conhecemos, seria o Enterrado Vivo, ou Buried Alive. Quando você interagisse com ele, iniciaria uma batalha, e caso você perdesse para ele, aparecia uma tela de Game Over bizarra. O incidente de epilepsia com o Porygon. Isso foi algo que ocorreu durante a primeira temporada do anime Pokémon. No episódio em questão, era mostrado o Pokémon Porygon. Em uma cena do episódio, houve uso de efeitos visuais que causaram convulsões em diversos espectadores durante a sua transmissão. Após isso, o episódio foi banido e Porygon, juntamente com suas evoluções, nunca mais apareceram no anime. Ash está em coma e a sua jornada é um mero sonho.
Essa é uma teoria muito conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu falar dela alguma vez. Basicamente ela afirma que no início da jornada de Ash, lá no primeiro episódio, quando ele estava protegendo Pikachu de Spearows que queriam atacar, ele acabou entrando em coma. E tudo de lá pra cá é apenas um sonho de Ash. Atualmente eu não acredito muito nisso. Pokégods. Pokégods é um termo que surgiu no início da franquia Pokémon. Eram considerados Pokégods todos os Pokémon que tinham seu número na Pokédex superior a 150. Pokégods, segundo o que diziam, eram Pokémons extremamente poderosos. Inclusive, o Mary, conhecido como Picablu, como já citei anteriormente, era considerado um Pokégod. Com isso surgiram diversas maneiras mirabolantes de conseguir um desses Pokémon. Porém, obviamente, nenhuma funcionava. Tema de Lavender Town. Essa é uma música presente na cidade de Lavander, na região de Kanto. Muitas pessoas dizem que essa música é muito assustadora. E inclusive há relatos de pessoas que sentiram dor de cabeça a escutar. Snow on Mount Silver. Snow on Mount Silver é uma creepypasta muito bizarra. Ela basicamente fala de um jogo de Pokémon corrompido, onde você estaria preso em uma caverna de gelo, e ao decorrer do tempo todos seus Pokémons vão lentamente morrendo. No final dessa caverna é possível ver Red, o qual você é obrigado a batalhar contra ele. Durante essa batalha todos os Pokémons de Red morrem também, e ao final dessa batalha o protagonista junto com seu outro Pokémon, Typhlosion, adivinha, também morre. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Já estava um bom tempo querendo fazer um vídeo da Iceberg sobre alguma coisa. E provavelmente esse será o primeiro e último vídeo sobre isso. Isso porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Lembrando que o link do Iceberg que eu utilizei de base para esse vídeo está aí na descrição. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, falou e tchau.